coisa, pessoal, reestruturação do PCM. O que a gente precisa, o que a gente viu até o momento? O planejamento, ele é responsável por toda a estruturação do que precisa fazer, uma avaliação do custo dessa questão, do que vai ser executado, como vai ser feito, a justificativa e assim por diante. Então, elementos básicos para o PCM é a estruturação dos meus planos de manutenção, né, baseado no tempo e baseado na condição. Esses planos de manutenção baseado no tempo e na condição, eles vão gerar um mapa de 52 semanas, ou um calendário de manutenção, vou chamar aqui como mapa de 52 semanas. Esse mapa de 52 semanas, ele vai dizer exatamente quanto de HH eu preciso por especialidade, ou por manutenção mecânica, enfim, ou por equipe, mas ele vai dizer o quanto de HH eu preciso para atender meus planos de manutenção baseada no tempo e manutenção baseada na condição. Né? Lembrando que aqui está a lubrificação, a inspeção e assim por diante. Tá? Outra coisa que o meu mapa de 52 semanas ele deve trazer, como eu sei, principalmente na manutenção baseada no tempo, nas trocas mandatórias, né? As trocas que eu já sei que eu preciso fazer num determinado período de tempo, né? As trocas periódicas, trocas mandatórias, enfim, eu já sei aqui qual é a peça e qual que é a frequência que eu preciso substituir essa peça. Então, eu já tenho aqui no mapa de 52 semanas uma previsão, uma projeção de custo de manutenção. Então, eu já tenho dentro do planejamento isso. Depois que eu tenho um planejamento estruturado, isso aqui são alguns elementos que eu preciso construir, né? Isso que vai estar dentro de software e assim por diante, eu parto para a programação. A programação, ela vai ter que me dizer o seguinte, tá? Quais são as atividades que eu tenho de backlog, né? Que vai ser basicamente as entradas da manutenção. Eu vou ter atividades que vão nascer do meu planejamento, então manutenções planejadas, só que eu vou ter solicitações de serviço, eu vou ter ordens de serviço corretiva e eu vou ter melhorias que eu vou ter que trabalhar. Então, basicamente aqui é a carteira da manutenção. O que a função programação tem que dizer? Exatamente qual técnico vai atuar em qual ordem de serviço. E estabelecer, logicamente, o prazo, né, para execução, a data de execução, data de hora de início e fim. Então, a programação ela vai ter esse papel de estabelecer quem vai fazer e quando vai, quem vai fazer e quando vai ser executado uma programação fina. Aqui eu tenho que semana eu vou executar. Por exemplo, a semana 27 eu preciso fazer a manutenção preventiva em um determinado equipamento, no equipamento 1, por exemplo. A programação vai me trazer exatamente o dia que vai ter que ser feita essa programação. Ela vai negociar a liberação de máquina, ela vai fazer todo esse trabalho fino que o planejamento já trouxe aqui dentro desse mapa de 52 semanas. Tá? Aqui é importante, pessoal, eu saber também, para programar, eu vou ter um backlog, que são toda a minha carga de serviço pendente, mas eu precisaria saber dentro desse backlog quais são as manutenções que eu posso executar e quais que ainda estão aguardando algum tipo de recurso. Esses recursos podem ser aguardando peças, né? Está aguardando peça para fazer a execução, está aguardando um serviço terceiro, está aguardando uma programação com PCP. Então, no meu backlog, na minha carga de serviço pendente, eu preciso saber, basicamente, o status, a situação de cada uma das ordens, para saber se eu consigo programar aquela ordem ou não. Eu posso programar uma ordem que está aguardando peça? Não, não faz sentido, porque eu vou deslocar um técnico, vou fazer a programação de uma parada de uma máquina se não tem a peça. Não faz sentido. Mas por mais que isso seja óbvio, por vezes a gente acaba no dia a dia tomando esse tipo de ação e para a máquina sem ter todos os recursos necessários para executar. Então, a programação precisa garantir isso. Planejamento e programação, lembrando da reestruturação que a gente está falando. O controle, então, eu vou ter estabelecido meus indicadores, né, meus KPIs, e vou saber qual que é a meta que eu tenho para eles, né, olhando a nível mais gerencial, qual que é a meta e se eu conseguir atingir ela ou não. Se eu não conseguir atingir, eu preciso entender o porquê. Por que eu não consegui? E esse porquê ele precisa se transformar numa ação de melhoria, de correção. Essa ação aqui, ela já é um ponto associado à melhoria. Então,
eu tenho indicador, eu tenho meta, eu preciso fazer o acompanhamento e a análise para que o fruto desse meu controle ele seja um plano de ação de melhorias. Se eu não estou fazendo um plano de ação, se eu não estou traçando melhorias para modificar esse resultado aqui, eu não estou conseguindo completar o ciclo PDCA dentro da manutenção. E talvez o grande ensinamento que a gente precisa ter quanto à reestruturação do PCM é que o PCM ele consiga girar o ciclo PDCA. Ele precisa ter essa estrutura e essa capacidade para girar esse ciclo PDCA, que vai ser através dessas correções, ações de correções, ou propriamente de melhoria. Eu já estou atingindo uma meta boa, só que eu vou traçar, vou aumentar ela, vou conseguir entregar mais. Então, planos de ações também de melhoria. Tá, pessoal? Então, reestruturação de PCM eu vejo como um ponto-chave aí para a melhoria da competitividade.